Operação Fidari. Polícia Federal desarticula a quadrilha que atuava no setor da saúde na prefeitura de Cáceres. Funcionava através de sobrepreço, né? E também não recebimento de mercadorias, né, contratadas com o município. Copa 2014. Confira as mudanças previstas para hoje nos bairros no entorno da Arena Pantanal. E ainda uma entrevista especial com Neri Geller, atual ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Veja esses e outros destaques no RDTV desta quarta-feira, dia 2 de abril, que começa agora. Olá, bom dia. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça, 1º de abril, a Operação Fidari, que investiga um esquema criminoso de desvio de recursos da saúde. A quadrilha, que contava com a participação de servidores da Prefeitura de Cáceres, teria desfalcado em aproximadamente 2,5 milhões de reais os cofres públicos. Veja. As investigações da operação batizada pela Polícia Federal como Fidari, em uma ação conjunta com a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal, iniciaram há cerca de um ano, a pedido do atual prefeito de Cáceres, Francis Mares, do PMDB, que desconfiou dos constantes sumiços de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde. A operação aponta um esquema criminoso de desvio de verbas públicas de 3 programas do Ministério da Saúde. De acordo com as investigações, 15 empresas dos estados de Mato Grosso e Goiás participavam do esquema, que teria desviado cerca de 2,5 milhões entre os anos de 2011 e 2013. Funcionava através de sobrepreço, né? E também não recebimento de mercadorias, né, contratadas com o município. Eles enviavam os medicamentos sem ter qualquer processo licitatório, antes mesmo, né, de ter o procedimento, e posteriormente se fazia a fraude envolvendo as licitações. Até o momento são cumpridos 113 mandatos judiciais, que incluem prisões preventivas e temporárias, busca e apreensão e conduções coercitivas nas cidades de Cáceres, Cuiabá e Sinop, além de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Nerópolis, no estado de Goiás, regiões onde atuavam as empresas envolvidas no esquema. Das pessoas já conduzidas à sede da Polícia Federal em Cuiabá, estão o ex-prefeito de Cáceres, Túlio Fontes, do PSB, e a atual vice-prefeita Antônia Eliene Liberato Dias, do PSDB. O prefeito e a atual vice-prefeita, eles foram conduzidos coercitivamente para ouvir como testemunha, né, da operação. Não que eles tenham qualquer relação com os fatos. A gente vai investigar e vai concluir um inquérito para falar se houve ou não participação ou autoria dos mesmos. Segundo a Procuradoria-Geral da União, os envolvidos no esquema devem responder pelos crimes de desvio de verbas públicas, fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos, organização criminosa e crime contra a ordem econômica. O procedimento agora a cargo do Ministério Público Federal é aguardar um encerramento formal das investigações, e daí a gente vai entrar com ação penal em juízo, né, em face tanto dos servidores públicos quanto dos representantes da empresa, e também com eventual ação de improbidade administrativa. O prefeito de Cáceres, Francis Mares, do PMDB, despachou normalmente nesta terça e, por meio da assessoria, garantiu que a gestão vai fornecer todas as informações necessárias para a Polícia Federal, que apura o desvio de recursos da União por meio de fraudes na compra de medicamentos registradas nos últimos 2 anos. Antes de Francis, a cidade era comandada por Túlio Fontes, do PSB. Fontes, inclusive, afirmou no depoimento, que durou 2 horas, que não vai se eximir da responsabilidade sobre a possível fraude em 3 programas do governo federal ocorridas na gestão dele. Mais informações sobre esse caso em reportagens do Grupo RD News. E você não saia daí, porque na volta o RDTV mostra as mudanças no trânsito no entorno da Arena Pantanal, em razão da reabertura do estádio nesta quarta. Vejo você já já. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada.
Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água e mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas e encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito, sim. Tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido, melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí. Tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá! De volta com o RDTV, agora são 8h36. E em entrevista ao programa, o deputado federal Wellington Fagundes, que é presidente do PR em Mato Grosso, garantiu estar tranquilo diante da possível candidatura do juiz Julier Sebastião ao Senado, com a filiação do magistrado ao PMDB. O republicano defende mais diálogo com a base e espera o apoio da iminente coligação. O meu partido decidiu por unanimidade em apoio à minha pré-candidatura como senador. Isto, eu não posso ser candidato de mim mesmo, eu tenho que ser candidato do meu partido e, claro, nós temos que buscar uma coligação. E quando vai falar em coligação, você tem que conversar com o foro dos partidos. Então, aí é que vai decidir. Então, na política, você não pode nem falar que não e nem que sim. Você só pode dar o não e o sim no coletivo. Então, isso nós vamos conversar muito. Então, agora ainda não é momento de pressa. Eu já disse aqui, eu que poderia estar angustiado. Não estou. A mesa diretora da Assembleia Legislativa foi notificada pelo Ministério Público para que adote providências sobre as irregularidades encontradas nas contas do Legislativo referentes aos anos de 2011 e 2012. Segundo o MP, as falhas foram apontadas pelo Tribunal de Contas e até o momento não foram corrigidas. As recomendações estão relacionadas à implementação dos sistemas de controle interno, nomeação de servidor efetivo para o cargo de auditor de controle interno, gerenciamento de transporte, redução dos gastos com publicidade e propaganda e combustíveis. Mais informações na reportagem de Camila Cervantes, no portal do Grupo RD News. E hoje acontece o primeiro jogo que marca a reabertura da Arena Pantanal. E por este motivo, as ruas que ficam no entorno do estádio serão interditadas. Quem traz mais informações é a repórter Camila Paulino. Bom dia, Camila. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que acompanham a transmissão do RDTV. É isso mesmo. Hoje, a partir das 17 horas, as ruas do entorno da Arena Pantanal devem ser interditadas. Para falar sobre este assunto, eu converso com o secretário adjunto de Trânsito e Transporte Urbano de Cuiabá. Bom dia, Tiago. Por que dessas intervenções e como que serão essas intervenções? Bom dia. Para garantir um pouco mais de tranquilidade para os moradores, mobilidade, segurança, e facilitar o deslocamento dos torcedores, nós criamos toda uma operação diferenciada, especial, tanto no que diz respeito ao trânsito, quanto no que diz respeito ao transporte para o evento de hoje. A partir das 17 horas, nós iremos realizar os trancamentos de todo o entorno imediato da Arena Pantanal. Não haverá circulação de veículos nas vias principais, Avenida Agrícola Paz de Barros, Rua Traçaia, Rua Oir de Castilho e Rua Professor Ranulfo Paz de Barros. Nós orientamos os condutores também a não estacionarem, porque será proibido o estacionamento nas ruas que compreende o entorno imediato da Arena Pantanal. Todos os moradores que compreendem esse entorno já foram devidamente
cadastrados e credenciados pelo Comitê Procopa da Prefeitura de Cuiabá. Uma equipe especializada pela Secopa, juntamente com esse comitê, na semana passada, visitou casa a casa, residência por residência, orientando esses moradores, fornecendo a eles esse adesivo com os dizeres acesso morador, porque somente eles, devidamente credenciados, poderão ultrapassar essas barreiras. O acesso à policlínica se dará pela Miguel Sutil, Rua da Paz, que é a rua atrás do Verdão, da Feira do Verdão, e Rua da Saudade, que é rua lateral a essa policlínica. Em relação aos torcedores, nós orientamos eles para que busquem um bolsão de estacionamento na Acrimate, que foi uma intermediação feita pela Secopa junto à Acrimate. Lá será ofertado entre 4 a 5 mil vagas de estacionamento e a SMTU ofertará linhas especiais de ônibus para esse torcedor se deslocar da Acrimate para a Arena Pantanal. Além disso, teremos também linhas especiais de ônibus saindo da região central da cidade, 2 pontos de concentração, Praça Alencastro e Praça Bispo Dom José. E além disso também os serviços de táxi com 2 grandes bolsões de estacionamento na Avenida 8 de Abril e na Rua Lima Avelino. Para esse torcedor que vai utilizar esse transporte coletivo, nesses locais de concentração terão vendedores, a MTU disponibilizará suas cabines com pontos de venda. Esse torcedor ele vai adquirir esse bilhete num custo de R$ 2,80, que é o valor da tarifa, e nós orientamos eles para que adquirem tanto a tarifa, o bilhete de ida quanto o bilhete de volta, para facilitar aí o retorno, o deslocamento desses torcedores. O custo do estacionamento na Acrimate, ele será de R$ 15. Então quem deixar na Acrimate, R$ 15 mais R$ 5,60 do translado que será ofertado pelo transporte coletivo. A gente orienta os torcedores de uma maneira geral, as pessoas que irão prestigiar o evento de hoje, que realmente não venham de veículo. Caso, porventura, vierem, que reúnam seus amigos, seus familiares e elejam um veículo apenas, justamente para a gente garantir um pouco mais de mobilidade. Por isso a gente pede para que todos busquem o transporte coletivo, o serviço de táxi, para que a gente possa ter mobilidade, segurança, comodidade, tranquilidade, não só para os torcedores, como para os moradores do entorno da arena. Seria muito difícil para nós administrar 20 mil veículos chegando num ponto comum, que será, no caso, a Arena Pantanal. Então, por isso a gente orienta essa busca ou pelo transporte coletivo ou pelo serviço de táxi. Muito obrigada, tenha um bom dia. Lembrando que até 1h da manhã, a Prefeitura garante a retirada dessas interdições. Camila Paulino, para o RDTV. E no dia 1º de abril, considerado Dia da Mentira, um protesto foi realizado no centro de Cuiabá, mas contou com pouca participação da população. Saiba o porquê na reportagem. O protesto nomeado Vem Pra Rua, que estava agendado há semanas, previa concentrar cerca de 2.000 pessoas no centro de Cuiabá, mas na verdade nem 100 compareceram. A ausência de participantes foi atribuída à chuva que caiu durante a tarde na capital. Não tem dúvidas. Agora, o importante é que as pessoas elas vêm hoje, elas participam, independente de estar chovendo, não estar chovendo. Estão aqui as pessoas que estão apresentando sua indignação, suas críticas à forma como está a nossa sociedade hoje. Os manifestantes aproveitaram o Dia da Mentira para reclamar das promessas não cumpridas pelos governantes e pedir mais atenção a alguns setores, como saúde, transporte e educação. Além disso, protestaram contra o custo das obras da Copa do Mundo e o atraso nas entregas das intervenções. Problemas que tem aí de mobilidade urbana, da saúde que tem hoje do Hospital Central, que há 29 anos já em construção, que foi prometido que ia terminar, não terminou, das obras que são prometidas que não terminam, indo para desde até da Nacional, que vai para a parte de reforma política e de combate à corrupção de fato. Daqui até a Copa, principalmente, vai ter muitas manifestações que vão estar ocorrendo. A concentração aconteceu na Praça Alencastro, em frente à Prefeitura de Cuiabá. Um grupo caminhou com destino à Secretaria da Copa, enquanto outro aproveitou a ocasião para relembrar o golpe da ditadura, que completou 50 anos. Além da população, a manifestação ainda contou com o apoio da ONG Moral. A ONG Moral ela ajuda a mobilizar a sociedade, contra as mentiras, principalmente as mentiras da corrupção, mas hoje em especial
a grande mentira que foi a revolução, a chamada revolução dos militares, né? O que a gente costuma denominar de golpe militar. Então hoje, no aniversário de 50 anos da instalação do regime ditatorial civil-militar no Brasil, a Angra Moral se faz presente, dá apoio à manifestação, não só essa, mas como todas as outras manifestações populares, para que a sociedade tenha em mente essa reflexão. Ainda falando em Mundial, por identificar falhas em pagamentos às obras dos centros oficiais de treinamento, o Tribunal de Contas de Mato Grosso multou o secretário da Copa, Maurício Guimarães, e fiscais de contratos da pasta. Confira. 2 representações contra a Secretaria Extraordinária da Copa, em Mato Grosso, foram julgadas pelo Tribunal de Contas nesta terça, 1º de abril, diante da constatação de irregularidades durante inspeção em loco nas obras de construção dos Centros Oficiais de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso e da Barra do Pari. Segundo João Batista de Camargo, conselheiro relator dos processos, o TCE identificou a realização da medição incorreta de parte da estrutura e do pagamento antecipado do serviço, medidas que contrariam a legislação. Após a devida instrução dos autos, a equipe técnica concluiu pela permanência de 4 irregularidades, as quais demonstram que a fundação da obra foi executada de forma diversa do previsto no projeto, bem como que os valores medidos não condizem com a situação real das obras à época, o que caracterizaria pagamento antecipado, contrário à orientação desse tribunal. A Secopa reconheceu a ocorrência das falhas, embora tenha excluído os pagamentos da planilha, evitando danos ao erário. Mas, diante do registro dos problemas nos 2 COTs, o secretário da Copa em Mato Grosso, Maurício Guimarães, e 2 fiscais de contratos foram multados em 40 unidades padrão fiscal cada um. Além disso, o conselheiro relator ainda ponderou sobre o andamento dessas obras. Estivemos lá, como já disse, visitando 2 vezes, fazendo uma inspeção que preocupa a questão do término até a Copa. Mas ontem estivemos na Secopa e fomos informados que o plantio já foi iniciado. Veja, estamos há 2 meses e 12 dias, né, do início, e só agora foi iniciado o plantio. Então é uma obra que nos preocupa, né, mas que esse ano está bem acelerada. Vamos torcer, né, se o tempo ajudar também, que ela seja terminada. Não há problema mais de recursos, então é possível, mas desde que haja um esforço concentrado. Na mesma sessão, o TCE julgou improcedente uma representação de 2013 contra o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, do PSB, o secretário de Obras Públicas, Marcelo Padeiro, e o secretário de Planejamento e Finanças, Francisco Serafim, quanto a possíveis irregularidades no pregão realizado para locação de máquinas e veículos para prestar serviços ao Executivo. Segundo o conselheiro relator Walter Albano, uma minuciosa auditoria foi realizada em todo o processo e nas empresas participantes da licitação, e nenhuma irregularidade foi encontrada. E falando em fiscalização, a Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá concluiu o relatório da investigação que corre no Legislativo contra o vereador João Emanuel, do PSD. O documento deve ser entregue à presidência, que é comandada por Onofre Júnior, do PSB, nesta quinta, dia 3 de abril. E, em seguida, deve ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça da Casa para a avaliação técnica. Somente depois disso, o documento segue para o plenário. O prazo final para a apresentação é o dia 8 de abril. Mais informações na reportagem de Thaisa Pimpão e Patrícia Sanches, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí, porque na volta temos uma entrevista especial com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, do PMDB. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer parcialmente nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 24 graus na capital. São 8 horas e 50 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27.
Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico, 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. Até 2015, Cuiabá deverá ter 4 UPAs em pleno funcionamento. A primeira, implantada na Morada do Ouro, já fez 90 mil atendimentos nos 6 primeiros meses de funcionamento. A próxima a ser inaugurada é a UPA do Pascoal Ramos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim deste ano. E as licitações para a contratação das empresas que irão construir as unidades do Jardim Leblon e do bairro Cidade Alta estão com datas marcadas para os dias 6 e 10 de março. 32 pessoas foram contempladas no primeiro sorteio da Nota Cuiabana 2014. Elas vão dividir um prêmio no valor de R$45 mil. Os ganhadores foram conhecidos a partir de sorteio da Loteria Federal. Este ano ainda serão distribuídos R$370 mil em prêmios, divididos em 6 sorteios, sendo 2 especiais, um no aniversário de Cuiabá em abril e outro no Natal. Para participar, cadastre-se www.notacuiabana.com.br e exija a nota fiscal sempre que for pagar por um serviço. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Acompanhe agora uma entrevista especial com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, do PMDB, que revela inclusive algumas ações voltadas para Mato Grosso. Entre elas, melhorias no escoamento da safra e armazenamento de grãos. Confira. Indicação ao cargo. A minha relação no Congresso Nacional é muito forte. A indicação não foi só da bancada do PMDB. A minha ida para trabalhar com a presidência da República foi uma indicação do setor, o trabalho que nós desenvolvemos, e o Congresso Nacional sim está me apoiando, mas não teve uma indicação específica da bancada do PMDB. Obviamente que o PMDB vai ter influência, vai me ajudar, agora não tem, nós estamos muito tranquilos e muito bem relacionados, inclusive dentro da bancada do PMDB. Agricultura no país. Acompanhei toda a transformação no centro-oeste brasileiro, transformando essa região numa grande potência agrícola. Sei dos problemas que tem, nós avançamos e muito, principalmente nas liberações de crédito. Hoje o Brasil, através do governo federal, liberou 136 bilhões de reais, são todos eles programas com equalização na taxa de juros. Desses 136 bilhões já foram liberados 180 bilhões, grandes programas como armazenagem, Inovagro, acesso à inovação tecnológica.
E temos outros problemas, que é a questão de logística, principalmente no estado de Mato Grosso, que nós vamos estruturar dentro do Ministério para fazer um acompanhamento de par e passo. Relacionamento com o PT. O governo federal da presidente Dilma teve, por exemplo, a capacidade de sancionar o Código Florestal, que trouxe, inclusive, para a legalidade, as áreas consolidadas que foram vetadas no governo passado. Obviamente que eu participei, como diretor da ProSoja, de alguns movimentos reivindicatórios, o que são justos e necessários. Mas na pessoa da Presidente da República, nós encontramos, e eu, enquanto secretário de Política Agrícola, e por isso que estou no Ministério hoje, respaldo para avançar nos principais programas que estão fazendo a diferença para o país. Avanços no Mato Grosso. A 163, por exemplo. Faz 30 anos que eu moro em Lucas do Rio Verde. Nunca avançou. Agora está quase sendo concluído até Santarém. E na nossa gestão nós vamos acompanhar a estruturação portuária que tem que acontecer. A duplicação, a presidente Dilma teve coragem de fazer o enfrentamento e privatizá-la em 4 anos, e quem ganhou foi a Odebrecht. Em 4 anos vai ser obrigado a fazer a duplicação da divisa do Mato Grosso do Sul até Sinop. Então são avanços importantes. Resistência de alguns setores. Tem sim alguns setores do governo que têm resistência à produção em função de falta de diálogo. Depois que a ProSoja, que a FAMATO, as entidades de classe se organizaram e começaram o diálogo com a sociedade urbana, as coisas estão mudando. O produtor brasileiro, ele não faz a degradação ambiental, pelo contrário, faz a produção acontecer de forma sustentável. Infelizmente, as informações não estavam chegando, tinha resistência, inclusive por parte da sociedade urbana. Investimentos no Estado. Mato Grosso é natural que se desenvolva pelo potencial que tem, né? A pujança da sua economia, a capacidade do produtor do estado de Mato Grosso incorporar novas tecnologias. A minha estada no Ministério da Agricultura com certeza vai ajudar. Por quê? Porque nós temos compromisso. Eu vou ficar muito perto da base, nós vamos discutir com o setor, e não só na agricultura. Eu vou ajudar o estado de Mato Grosso, assim como outros estados de produção, para melhorar a logística, para melhorar outros ministérios que têm correlação com a produção. A nossa atuação vai ser muito forte, e lógico que Mato Grosso vai ter um atendimento até um pouco diferenciado, em função de eu ser daqui. Eu tenho uma ligação muito forte. Obviamente que as lideranças, os deputados federais vão ter no ministro da Agricultura todo o apoio político para desenvolver um trabalho voltado no desenvolvimento. Eu acho que isso vai ajudar sim. Projeto voltado para o armazenamento. Projeto de armazenagem, nós construímos ele como secretário de Política Agrícola ainda. Nós temos um programa de 25 bilhões, que são 5 bilhões por ano, e eu tenho a satisfação de falar aqui que dos 5 bilhões do Plano Safra, que iniciou em 1º de julho, que vai até dia 31 de junho, nós conseguimos, o produtor já acessou 2 bilhões e 900 milhões. Quer dizer, isso vai dar um fôlego para o produtor e para a produção. Problemas de logística em Mato Grosso. A logística do Ministério da Agricultura, o departamento vai ser reestruturado. Nós vamos fazer um acompanhamento integral dos grandes eixos de escoamento da produção nacional. Nós vamos dar uma atenção especial. Aqui no Mato Grosso, a 163 já está sendo concluída, ainda faltam 180 quilômetros para a conclusão da pavimentação da 163, 1.100 quilômetros aproximados já foram pavimentados. A reestruturação portuária é muito importante nesse contexto, principalmente em Itaituba e lá em Santarém. Não adianta só você ter o eixo de escoamento se você não tem o canal para fazer o escoamento hidroviário também. Assim como a ferrovia, que é muito importante. Então nós estamos acompanhando lá, mas o Plano Safra, a defesa, nós vamos estruturar e fazer um grande trabalho para ajudar cada vez mais a produção nacional. Agilidade nos processos. A questão da unificação de procedimento, tanto da Anvisa, dos fiscais agropecuários e também da Receita, foram unificados, dando fluxo quando os caminhões chegam no porto para que carreguem os navios e vá embora para o mercado internacional. As questões pontuais, por exemplo, aqui da 163, elas foram resolvidas porque nós dinamizamos e colocamos mais equipe do DENIT para que faça o tapa-buraco que é necessário. Agora, as obras estruturantes mesmo, elas vão acontecer num período de 3 a 4 anos.
falando, a duplicação, a privatização da 163 foi importante, a duplicação vai acontecer da divisa do Mato Grosso do Sul até Sinop nos próximos 4 anos, assim como a 242 ela vai ser concluída também para levar parte do nosso milho pelo eixo da 242 para abastecer o Nordeste com o milho produzido aqui no Mato Grosso e também vai dar fluxo para que vá pelo porto de Itaqui para exportação. Tempo de permanência no cargo. Qualquer cargo de confiança, ele pode ficar 10 dias, 30 dias, 60 dias, 1 ano, depende da reeleição da presidenta. Eu vou trabalhar com uma visão de futuro, nós vamos olhar longe. Todo ministério vai ser permanente, quem é passageiro é o ministro. Então, eu não estou preocupado com o tempo, eu estou preocupado em fazer um grande trabalho. Bom, é isso. A edição desta quarta vai ficando por aqui. Nos vemos de novo amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá.